cara, de tudo que você entrou, você saiu melhor, né? De todas as coisas boas ou ruins que você passou, você conseguiu sair ainda melhor. O nome disso é resiliência, né? Meu psicólogo costuma dizer que eu tenho uma facilidade em pegar coisas muito ruins, que ninguém enxerga que aquilo ali tem um lado bom, e eu consigo extrair de lá de dentro uma coisa boa. É uma coisa minha que eu trago comigo. É a minha essência. Caraca. Sempre foi assim? Ou você acha que foi se fortalecendo com as coisas que foram acontecendo? Eu acredito que isso é meu, assim. Porque há 12 anos atrás, quando me hostilizaram na faculdade, não havia possibilidade daquilo dar certo. Você tava com quantos anos? Eu tinha 19 e ia fazer 20. Nossa, meu Deus. Eu tava muito na merda. Eu fui humilhada por mais de 3.000 pessoas, assim. Eu fui esculhambada, me xingaram de tudo que era nome. Não tinha um lado bom naquilo. Claro. Mas, de repente, quando eu consegui me posicionar, que eu consegui um advogado e que eu sempre articulava, eu ficava assim, mas por que eu sofri aquilo? Mas qual foi o meu problema? E eu comecei a me questionar e sair do meu papel de vítima, que eu realmente me coloquei. Eu me via como a vítima e depois como a culpada. E eu ficava assim, mas eu tenho culpa, mas eu não tenho culpa, mas eu não fiz nada, mas minha roupa era curta. Então eu me questionei no começo se eu era culpada ou se eu era a vítima. E quando eu descobri que eu era a vítima, que eu não tinha feito nada de errado, eu falei, agora vocês vão se fuder na minha mão. Mas vamos lá, não tem como trazer você aqui e não mencionar esse caso um pouquinho mais a fundo. Sim. Foi em 2009 que aconteceu. Foi. Foi um dia normal. Você estudava direito? Turismo. Turismo? Por que eu fiquei na cabeça que você fazia faculdade Sei de lá, direito? Deus me livre estudar direito. Não, estuda pra caramba. Mas então, aí você tava na faculdade e... Enfim, você tava... Era uma o ano? quinta-feira. Você lembra que período você tava? Lembro, era o segundo. Tá. Era uma quinta-feira e na quinta a gente sempre saía. Eu estudava ali em São Bernardo, porque eu sou do ABC, inclusive. Sim. Moro em Santo André, né? Meu país lá, a galera do ABC, beijo. E na quinta era latinha de R$1 lá numa balada que tinha lá perto. Que, aliás, eu não vou falar o nome, vocês patrocinam aqui o Vênus que eu falo. Perfeita! E era R$1. Era o dia, velho. Cara, a mulher era o R$1 dia a latinha. de festa. Eu falei, gente, eu não posso perder, mas aí tem o horário do busão, né? Eu falei, poxa, e agora? Eu não tinha carro, não tinha nada, não tinha Uber, né? 12 anos atrás. Falei, vou bem gatinha, de lá eu já pego o último busão, vou pra balada, latinha R$1, tô feita. Mas aí meus planos não foram tão assim, não deu tão certinho. Mas é engraçado que é um vestido que eu paguei R$50. Eu comprei numa liquidação. Num shopping lá também da área do ABC. E era um vestido que eu amava. Você já tinha ele? Era a segunda vez que eu tinha colocado ele. E era um vestido assim... é o vestido dos meus sonhos. Era rosa, tinha um pano molinho. E era uma coisa que eu me sentia tão bem dentro dele. Ele me fazia a minha autoestima. Eu me sentia tão bonita. Então, realmente, eu não entendi por que agrediu tantas pessoas. Se fosse hoje em dia, você acha que teria tido causaria a mesma reação nas pessoas? Acredito que sim. Muitos anos se passou e pouca coisa mudou em relação à mulher hoje na sociedade. A gente ainda continua sofrendo muitas represárias, ainda existe muito machismo, a mulher é muito pré-julgada o tempo inteiro, a gente tem que estar sempre se reafirmando, sempre cobrando respeito o tempo todo. Isso acontece na rua. Eu fui no mercado ontem, né? Tava com um vestido longo, mas bem justinho e cinza, marcava assim o corpo. 3 motoboys passaram, praticamente me comeram dentro da moto. E eu falei assim, impactada com a falta de respeito, só porque eu tava com um vestido longo, só que justo. Então ainda existe muito essa falta de respeito com as mulheres. Aí, eu ia perguntar, no dia quando você chegou, eu queria entender assim, como foi esse movimento? Começaram, uma pessoa falou, outra falou, aquela situação ali, porque você tinha os seus amigos, a tua turma. Como é que isso... poucas pessoas mexiam ali da minha sala, porque eu tava no segundo semestre, equivale a, eu comecei a estudar em fevereiro, a gente tava em outubro. Então, ainda tava no começo. Havia uns assovios, eu sou muito... extravagante, eu não diria, não gosto dessa palavra. Mas eu gosto de chamar a atenção, acho incrível isso. Desde sempre. E eu estava super mega produzida. Eu tava com uma roupa de ir pra balada, só que eu ia pra faculdade, que de lá eu ia pra balada.
Quando eu cheguei, houve uns assovios, eu fiquei até feliz. Eu falei, gente, deve estar muito gata, estão muito arrasando. Tô causando aqui. Tô linda. Quando eu cheguei, a primeira foi muito boa. E eu subi pelas rampas, né, com uma saia muito curta. E houve uns assovios, só daquela coisa. A questão de estar sem calcinha ou com calcinha, que até hoje isso é um dilema. Na verdade, era uma calcinha tão pequena que eu nem considero uma calcinha, porque era tão pequena. Mas eu tava com uma micro calcinha. E aí ficou essa questão que ela tá sem calcinha. E aí aconteceu a confusão no intervalo, que é a parte ali, né, que eles param para comer, para lanchar. Depois de 2 aulas, tem esse intervalo entre as 10 horas da noite. E aí Que foi a hora que a galera começou a falar. Na verdade, o que aconteceu? Eu sofri uma coisa chamada calúnia, né? As pessoas começaram a falar coisas de mim entre a faculdade. Tem histórias muito bizarras. Tem uma teoria que eu estava transando na sala. Tem outra que eu estava sem calcinha. Tem outra que eu tinha subido a roupa. Cada um inventou uma história sobre mim e as pessoas acreditaram. Pra poder justificar o ataque, né? Sim. E aí foram todos pra porta da sala. Teve esse momento? Sim. Inclusive é um vídeo horroroso que eles se penduram pra ver através do vidro. Esse momento que foi gravado, que passou em todos os jornais, né? Sim, E aí, quando a polícia chega, eles comemoram, porque eles acreditam que eu estou sendo presa por atentado ao pudor. Que eu estou sendo presa por ter feito algo errado. Mas, na verdade, eu não fui presa. A polícia foi me tirar de lá pra me levar pra casa, pra me proteger deles. Óbvio. Mas na cabeça deles, eu estava sendo presa. Tem um vídeo de Eles ganharam na cabeça deles. Tem um vídeo de 2 meninas que falam assim, né? Uma fala pra outra. Ela tá chorando, mas ela tá chorando. E a menina fala, foda-se, o problema é dela. Foi um dos vídeos que mais marcou a minha vida inteira, assim. Quando eu aprendi o qual é importante o feminismo. Porque eram 2 mulheres vendo uma mulher sofrer. Foda-se, o problema é dela. Uhum. Então, a união entre as mulheres é uma coisa que não existe, praticamente, e é uma coisa que eu sofri na pele. Então tinha cara te atacando e menina te atacando. Sim. E te ameaçando e gritando coisa pra você. Sim, não foi coisa só de homem. Uhum. Não, tinha muita Todo mulher no meio. mundo. Sim, foi generalizado. Na verdade, eu virei um entretenimento de uma galera que não estava afim de estudar. Só que não era mais escola, né? Já era faculdade. Onde a gente espera que tenha uma galera assim, mais cabeça. Um pouquinho mais madura. Mas não tem. Nossa, e o desfecho disso foi você ter sido expulsa? Isso que mais me chocou. Porque assim, daí nesse dia você foi embora. Aí eu fui aí teve um momento de pra delegacia. Caralho, que merda. Eles perguntaram se eu queria fazer um boletim de ocorrência. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu quero esquecer que esse dia existiu na minha vida. Me deixa em casa. Me levaram até em casa. Eu fui, né, acompanhada com a polícia. Eu lembro como se fosse hoje. Eu pedi pra eles pararem um quarteirão antes pra que a minha mãe não cogitasse, nenhum vizinho, que eu chegasse num camburão, né, num carro de polícia. Então, eu fui andando e ele foi me escoltando até que eu entrasse e estivesse seguro em casa. E na sua cabeça... E eles foram respeitosos? Sim, tá. Sim, com o tempo todo. Ninguém entendeu. É isso que eu tô pensando, porque assim, aí você pega, né, você parar o teu dia pra proteger uma menina dos amigos da faculdade que estão surtados, porque é muito... Sim, teve até um tweet que viralizou esses dias, não sei se chegou a ver, uma menina que fala, gente, hoje eu acordei e parei pra pensar no caso Geise Arruda, como... parou a faculdade, isso ter acontecido, uma menina de vestido, ter parado a faculdade, ter sido ameaçada, deu polícia, ela foi expulsa, ela processou. Aonde que isso ia acontecer hoje? É muito surreal. É Por muito isso surreal. Que viralizou mundialmente. Eu dei entrevista pra New York Foi Times. internacional. Caramba. CNN. A CNN foi na minha casa perguntar, quando não tinha nem no Brasil ainda. Eu falei com o mundo inteiro. Esse momento da vida... Porque assim, aí você chegou querendo esquecer esse dia. Foi. Você voltou no dia seguinte pra aula? Você demorou uns dias pra voltar? Como é que foi? Então, eu fui orientada pelo meu professor, né? Via Orkut. Saudades, inclusive. A não voltar. Ele falou assim, espera um pouquinho, né? Dá uns dias, não volta agora. Eu falei, tá bom. Inventei uma mentira pra minha mãe, que não tinha aula. Sua mãe então não tava sabendo de nada Você não até contou. então. Eu não contei pra ninguém, porque eu achei que aquilo ali ia passar. Né? Eu falei, bom, eu vou esperar esfriar, a poeira baixar e tal. Só que as pessoas filmaram nos seus celulares e postaram nas comunidades da faculdade no Orkut.
Há 12 anos atrás, a internet não tinha a força que ela tem hoje, mas ela causou um estrago enorme, porque ela tornou aquilo público, né? Então, aconteceu na quinta, aí ficou rodando nas comunidades do Orkut, sábado, domingo, segunda, na terça, eu tava com o Fantástico na minha porta. Eles descobriram meu telefone, meu endereço, tudo. E de repente eu tava com o Fantástico lá em casa, na terça-feira. Meu Deus. E sua mãe, Querendo uma então? exclusiva. Oi, Geise, tudo bem? Deixa eu te perguntar, minha filha, tá acontecendo alguma coisa que eu não Meu sei? amor, essa é a parte mais icônica de tudo. A minha mãe pegou a vassoura. Ela queria dar vassourada na imprensa, porque eles estavam entrando, né? E a imprensa investigativa, para você que tá nos assistindo, ela é um pouco invasiva, né? Eles querem uma exclusiva. Então a minha mãe pegou a vassoura. Eu, mãe, pelo amor de Deus, não dá vassourada nas pessoas. São profissionais. É. E ela só queria entender, né? Sai aqui da minha casa. Não, Que mas esse foi bando de muita gente? imprensa. Não, foi muita. A gente não tá falando de pouca, a gente tá falando de todas as imprensas brasileiras. Eu tinha SBT, eu tinha Record, eu tinha um Fantástico, eu tinha a Folha de São Paulo, eu tinha todo mundo no meu portão. Que absurdo, cara. Foi Parece surreal. aquela cena da Julia Roberts no Notting Hill, sabe? Quando ela dorme na cara do... Cara, eles abrem a porta, tá 50 pessoas, sabe aquela cena? Foi bem assim. Foto. É verdade, é verdade. E pra administrar aquilo tudo, aí eu falei assim, ó, eu vou falar tudo com todo mundo. Aí eu tive que contar pra minha mãe, meu pai, o que aconteceu. Eu fui obrigada, né, pra justificar, explicar porque que a imprensa tava toda no nosso portão. Expliquei o que aconteceu. Aí eu falei, ó, eu vou conversar com todo mundo, mas eu gostaria de preservar o meu rosto e a minha voz, por favor. E todo mundo topou. Só que a Record, né, ficou por último. Eles não estavam com pressa, ficaram por último, que era o programa Fala Brasil, né, do Geraldo Luiz. Ficaram por último. E falaram, olha, a gente tem pra você, era uma sexta-feira, terça, agora eu já não lembro mais que dia que era. Era na semana. E aí, era uma proposta. Você dá uma exclusiva pra gente, a gente quer mostrar o seu rosto. Você não mostrou o seu rosto pra ninguém, né? Você não deixou mostrar o seu rosto, a sua voz pra ninguém. A gente quer uma exclusiva, a gente quer mostrar o seu rosto em rede nacional, a gente quer levar você no estúdio, a gente quer pôr você ao vivo. E em troca a gente dá um advogado, que não vai te cobrar nada. Falei, tá, mas e se eu perder o caso? Você não paga nada. E se eu ganhar? Aí você vê com ele e você paga alguma coisa pra ele. Mas ele não vai te cobrar pelo trabalho dele. Porque era uma causa praticamente ganha. E o advogado tava muito afim de pegar. Então, eu pensei, a minha mãe não queria, minha mãe não deixou, minha mãe começou a chorar. Falou, você não pode ir, como é que você vai mostrar seu rosto? Te xingaram na faculdade, te humilharam. Eu falei, mas é a única maneira de eu conseguir justiça. Eu não tenho dinheiro pra pagar um advogado? Bom, eu vou poder falar, as pessoas vão poder me ouvir. É uma forma de dizer que eu não tinha culpa. E aí, o que eu fiz? Passei a perna no Fantástico, que eu não tinha deixado eles me fumarem, né? Eles devem ter ficado putos comigo. Mas você fez sem saber da proposta final, então não foi intencional. No mesmo dia, eu fui pra Record. Cheguei lá com o vestido e mostrei a minha cara em rede nacional. Aí, no domingo, eu já tava aparecendo meu rosto. Aí, o Fantástico já falou, a filha da mãe, Kenga, não apareceu pra gente, apareceu pra ela. Eu já apareci no rosto, com o rosto e tudo. E aí, foi assim. E essa decisão que você tomou, que fez com que você fosse vista. Aí eu conheci o meu advogado, doutor Remias Mello, que pegou o meu caso. E aí, tava tudo indo bem, né? Foi quando... Ele entrou contra a instituição, as pessoas, como é que foi? Contra a instituição, porque como eram muitas pessoas e era dentro da universidade, você não responsabiliza os alunos, você responsabiliza a universidade. Eu não tenho como ter controle de todo mundo que estava lá. Então a gente processou a faculdade. Porque eles resolveram te expulsar. Aí que eles fizeram a grande besteira, eu agradeço imensamente por isso, de pagar uma propaganda, né, um anúncio na Globo, em rede nacional, em horário nobre, com um textinho dizendo que a culpa era minha, que eu não estava vestindo trajes adequados para uma universidade. Mas não tinha uniforme, não tinha nada. E pagaram também um anúncio no jornal, que na época era a Folha. E me expulsaram. Aí foi uma comoção terrível, ninguém entendeu nada. Como assim vocês expulsaram a menina? E aí eles voltaram atrás na expulsão. E eu falei, eu vou voltar à faculdade. Só que aí eles me expulsaram e voltaram atrás. E eu falei, vou voltar tal dia.
E aí eu lembro que foi toda a faculdade, toda a imprensa pra porta da faculdade esperando a minha volta. E o meu advogado falou, você não vai voltar não. Eles te expulsaram, revogaram a expulsão, agora você não pisa mais lá. Agora vamos pra justiça. Agora o negócio ficou mais embaixo. É isso. E aí eu não voltei mais. Aí você botou pra... Mas teve toda essa situação aí, pra chegar a esse ponto. Tá, e os alunos que te ameaçaram, nada aconteceu com eles? Não teve uma suspensão? Não teve... Imagina. Ah, então você foi expulsa, você que sofreu o ataque, eles resolveram te expulsar e os caras e as mulheres que te ameaçaram, que te humilharam... Você quer outra? Nada Quero. aconteceu. Isso que eu acho um absurdo, cara. Era muita Você foi gente. atacada e você foi punida. Não tem, mesmo se você parar com os vídeos, é muita gente. Seria impossível, assim, pegar todo mundo. Ia sempre ficar um ou outro de fora. Entendi. Tanto que, em média de 3.000 pessoas, assim. Eram os 2 campos da faculdade. É muita gente. Era faculdade privada? Era particular? Particular. Entendi. E era muita gente, era uma galera em massa. Os psicólogos costumam dizer que foi um ataque em rebanho, né? Quando uma pessoa faz alguma coisa e as outras fazem que nem sabem o que está acontecendo, mas vai só pela onda ali, só pra... Ai, tão zoando, vou zoar também. Maria vai com as outras. Ah. Mas eu não entendo por que não puniram as pessoas que te humilharam, mas você acha que ia acontecer isso se fosse uma universidade pública, por exemplo? Talvez se fosse um grupo menor de pessoas, talvez conseguiria se punir. Entendi. Eu lembro que na época o meu advogado queria processar os sites os sites que me ofenderam. Ah, tá. A gente começou a pegar alguns sites, porque aí a gente tinha como pegar a nota, né? Ir atrás do dono. Só que aí começou a pegar muito site pequeno. E eu fui em algumas, isso eu lembro, eu fui em algumas audiências com esses sites. E eram muitos sites pequenos, blogs. E as pessoas iam chorando e pediam perdão. Desculpa porque eu te ofendi, desculpa porque eu te xinguei. Aí, no final, eu cheguei pro meu advogado e falei, eu não quero isso, eu não quero ficar olhando para pessoas que me ofenderam e elas naquela situação. Falei, suspende tudo isso aí, vamos processar só a faculdade. Uhum. E algum aluno chegou a entrar em contato com você e pedir desculpa? Acho que eles me Mentira. odeiam até hoje. Porque a galera é maluca, essa galera é louca, assim. As pessoas perguntam, é uma pergunta que eu ouço ela todos os dias, praticamente. Alguém entrou em contato com você? Não, graças a Deus, eu também não quero que entre. Alguém te pediu desculpa? Não, também não quero que peça, porque se não for de verdade, não precisa. Uhum. Pessoas que fizeram muito mal a alguém, é complicado você aceitar elas de novo na sua vida. Claro. Eu acho que eu não tenho essa obrigação de ter um relacionamento bom com eles. Eles Perdoar. me ferraram. Então, eu acho bom eles estarem bem longe. É isso. E você é vista o tempo todo na mídia, com certeza esquecida por eles, você não foi. Você pode até esquecer deles, mas eles não conseguem esquecer você porque eles não conseguem escapar da sua imagem. Eles fizeram Né? mal bem grandão pra mim, mas é como eu disse, né? Resiliência.